está apresentando ao Senhor o culto desta noite, culto das maravilhas. E creia, o Senhor fará maravilha aqui neste lugar. Basta você crer, basta você confiar no Senhor e abrir teu coração e deixar o Senhor fazer a vontade dEle. Amém? Então eleve sua mente ao céu, fique ligado somente no Senhor, que Ele já se faz presente aqui neste lugar. Paizinho querido, Pai amado, Senhor, quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar aqui, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Toma cada um que está aqui, Pai, nas tuas mãos, Pai. Aleluia. Você venceu. Você conseguiu chegar até aqui. Aleluia. Então começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Começa a dar glória, aleluia. Adorar ao Senhor, aleluia. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor e de toda adoração, aleluia. É o nosso Pai, aleluia. Oh, Paizinho querido, como precisamos do Senhor. Ai, aleluia. Somos dependentes do Senhor, Paizinho. Então venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre a tua igreja, Senhor. E começa a encher os teus filhos, Senhor. Aleluia. Enche, Pai, enche, Senhor, que venha transbordar, Senhor. Aleluia. Toma esses que estão por vir nas tuas mãos, Senhor. Traga em segurança, Pai. Aleluia. Que todos possam chegar aqui, Pai. Ouvir a tua palavra, ser impactado com a tua palavra, Senhor. E receber a maravilha, Senhor, que o Senhor já planejou para cada um de nós, Senhor. Aleluia. Que possa entrar por essas portas, Senhor, e sentir o teu abraço. E sentir o teu toque, Senhor. Aleluia. Como o Senhor é especial, Paizinho. Aleluia. Que vidas venham se render aos teus pés nesta noite, Senhor. Comece o teu mover sobre a tua igreja, o teu agir, Paizinho querido. Aleluia. Que nesta noite, Senhor, que venha haver libertação, Pai. A cura, Senhor, a transformação na vida dos teus filhos, Senhor. Aleluia, que sabemos aonde o Senhor está. Algo tem que acontecer. Vai acontecer, aleluia. Bênçãos virá sobre as nossas vidas, maravilhas virá sobre as nossas vidas, o milagre virá sobre as nossas vidas, aleluia. Abre o céu, Pai, sobre este lugar, Senhor. Começa a derramar, Senhor, bênçãos sem mentira sobre a vida do teu povo, Pai. Aleluia. Derrama, Senhor, a unção, Pai, o poder, a autoridade no nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, aleluia. Dê força a teus filhos, Senhor, aleluia. Põe de pé, Senhor, firme na tua presença, Senhor. Soldados firmes, Pai, pronto para marchar em tua presença, Senhor, aleluia. Glórias e glórias a ti, Pai. Oh, Senhor, toma esses que estão em casa, Pai, desanimados, Senhor. Dê ânimo aos teus filhos, Pai. Que eles possam vir para a tua presença e te adorar, ouvir a tua palavra, Senhor. Glorificar o teu nome, Pai. Aleluia. Toca, Espírito Santo. Toca no nosso coração, Pai. E começa a arrancar, Senhor, toda a tristeza, Pai. Toda ansiedade, toda aflição, toda depressão seja arrancada em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E derrama, Senhor. Derrama paz. Aleluia. A alegria, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, Pai. E precisamos de Ti, do Teu amor. Mais e mais amor sobre a tua igreja, Pai. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Senhor, derrama, Senhor, as armaduras, Pai, sobre a vida dos teus filhos, de Efésios 6, Pai. Sobre a vida de cada um. E capacita teus filhos, Senhor, que possam usar, Pai, com poder e autoridade, vencer, Senhor, a vitória nossa em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Creia e confie no Senhor. Agrade ao Senhor. Obedeça. Seja fiel ao Pai. Aleluia.
agrade, adore, glorifica, clame. Não fique quieto. Hoje temos essa oportunidade de estar aqui na casa do Pai e poder falar, Senhor, como o Senhor é bom. A vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Aleluia. Somos filhos. Aleluia. Então se alegre na presença do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Aleluia. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor ao Senhor. Toma, Senhor, todos os ministérios da tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Toma a vida do Bispo Marcos, da pastora Janete, Senhor. Nas tuas mãos, a família deles, Pai. Toma a nossa família, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que todos venham para a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa casa venha servir somente ao Senhor. Paizinho querido, toma todas as células, Pai, nas tuas mãos. Os líderes 12, Pai. Sustenta, Senhor, dê força, Pai, para prosseguir, Senhor. Sabemos que a caminhada não é fácil, aleluia. Mas quando o Senhor está à frente, Pai, sabemos que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus, aleluia. A certeza, quando o Senhor está, a vitória é nossa. Aleluia. Então abra teu coração nesta noite para o Senhor. Fale com Ele. Aleluia. As suas necessidades, a sua tristeza. Aleluia. Fale com Ele. Só Ele pode fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus. Venha com o teu sobrenatural sobre a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, ó Pai. Espírito Santo. Aleluia. Glórias e glórias a ti, ó Pai. Que a tua palavra venha nos alimentar, Senhor. E queremos também, Senhor, beber, Senhor, da fonte de água viva, Senhor, aleluia. Então faça, Pai, faça sobrenatural sobre a tua igreja, Pai, sobre a vida dos teus filhos, esses que vieram até aqui hoje, Pai, por ti, Senhor, somente por ti, Paizinho, aleluia. Então faça, Pai, começa a derramar, Paizinho, mais e mais unção, poder, autoridade sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. O culto de maravilhas, aleluia, e maravilhas o Senhor fará aqui neste lugar. Creio, Senhor, que vidas vão sair daqui, Senhor, transformadas no nome do Senhor Jesus. Que através dessas vidas, outras vidas virão para a presença do Senhor, Pai. Aleluia. E poderão saber como é bom estar em tua presença, Pai. Como é bom, Paizinho, te adorar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Faça a tua vontade e o teu querer aqui neste culto desta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Gratidão ao Senhor. Obrigada, Paizinho querido. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Aleluia, Jesus. Tua presença já é bem-vindo aqui, Jesus. Tua presença já é real aqui, Jesus. Tua presença é tudo o que nós queremos nessa noite, Jesus. Esperamos ansiosamente pelo teu derramar nessa noite. Graça e paz, amém, igreja? Vamos buscar ainda mais a presença dele nessa noite. Por mais que tenha sido difícil você estar aqui hoje, mas a partir do momento que você chegou aqui é porque o Senhor tem algo para derramar sobre a tua vida.
Abra o seu coração, adore a Ele em espírito e em verdade, porque Ele já está na casa. Ele já está derramando milagres sobre nossas vidas nessa noite. Adore a Ele, adore a Ele. Faça sua adoração chegar ao trono. Faça da sua adoração ser um aroma suave. E se permita a ser transbordado da presença do Senhor nessa noite. Esperamos, Senhor. Esperamos, Senhor, pelo Teu derramar. Ansiamos, Senhor. Ansiamos ainda mais a Tua presença. Espero por Ti. Você que sabe, adore. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Da plenitude do Teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Da plenitude do Teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Oh,
derrama Shekinah, derrama Shekinah, na plenitude do teu Espírito. Na plenitude do Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Aplauda Ele. Sabe, às vezes a gente canta, né? E às vezes a gente nem sabe o que a gente está falando. Quando a gente pede para que o Senhor venha derramar a Shekinah dele na nossa vida. Sabe o que você está pedindo para Ele derramar? A presença dele. Shekinah significa a presença do Senhor. A presença do Senhor manifesta aqui nesse lugar. E quando a gente convida para que a Shekinah seja derramado aqui, a gente está convidando para que a presença dele esteja aqui, para que ele esteja aqui. Nós convidamos ele, nós clamamos por ele, mas a gente às vezes não expressa de coração. A gente convida o Senhor para estar aqui, para derramar a Shekinah dele, mas às vezes a gente não tem a dimensão daquilo que está saindo da nossa boca. E quando a gente pede, derrama a sua Shekinah. Derrama a sua Shekinah, Senhor, aqui nesse lugar. Vamos cantar mais um pedacinho desse louvor. Derrama a sua Shekinah aqui nesse lugar. Mas vamos cantar entendendo que é Shekinah, entendendo que é a presença dele manifesta aqui, que é ele aqui nesse lugar. E aonde ele está, o ambiente tem que mudar, meu amado, minha amada. O ambiente não pode permanecer do mesmo jeito quando a presença dele está. Não pode. Então convida a presença, convide a Shekinah do Senhor para estar aqui nesse lugar, para estar sobre a sua vida, para estar sobre o seu lar, para estar onde você colocar as plantas dos seus pés. Do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Derrama, Jesus, derrama, Senhor, a tua presença sobre esse lugar. Derrama, Jesus. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Shekinah. Agora que nós sabemos que a presença dele está aqui, comece a agradecer. Comece a agradecer, porque a presença dele está aqui. Ele está aqui. Comece a agradecer, porque nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. Nós temos um Deus que está conosco todos os dias. O Deus que, por mais que a gente esteja em alguma luta, Ele permite que nós estejamos fortes, porque nele nós somos vencedores, nele nós somos fortes. Ele não permite. A gente pode até ficar abatido, porque nós somos seres humanos, mas o Senhor, Ele sempre está ali. Ele sempre vai estar, porque nós temos um Deus que tudo pode,
um Deus que tudo vê, um Deus que transforma aquilo que a gente não pode. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, a presença dEle está aqui, a Shekinah dEle está aqui nesse lugar. Amém? Então que você entregue ao Senhor essa noite tudo aquilo que está te deixando mal. Eu não sei se é sua saúde, não sei se é um filho, não sei se é seu marido, eu não sei. Mas quando você cantar esse louvor, que você pense em tudo isso que está de alguma forma te afastando do Senhor. Porque às vezes a gente foca tanto no problema que a gente esquece da grandeza do Deus que a gente serve. E hoje Ele te convida para aquietar o teu coração, acalmar a tua alma e focar o teu espírito no Espírito dEle. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, e o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça,
que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não Aleluia. Aplauda aquele que está aqui. Aplauda aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Quem está alegre na presença do Senhor, diga eu. Glória a Deus. Momento de ofertório, dízimo, oferta, primícia. Momento de a gente apresentar nossa fidelidade a Deus, amém? Abra vossas Bíblias em Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 4. Todo mundo conhece. Gênesis 4, versículo 4. Quem achou, diga eu achei. Glória a Deus. Estão bem de Bíblia, hein? Amém? E Abel também trouxe da primogenitura das suas ovelhas a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. E o Senhor disse: Caim, por que iraste? Por que caiu o seu semblante? Eu quero focar em duas coisas aqui: a oferta e o ofertante. Para qual Deus se atentou, olhou, direcionou primeiro? Para a oferta ou para o ofertante? Minha esposa uma vez lançou uma palavra aqui que eu creio que todo mundo já usou ela. Antes de tirar a sua oferta do seu bolso, tira ela do seu coração. Eu acho que todo mundo já ouviu falar depois disso aí, essa mensagem, essa palavra, e muitas mais mensagens lindas que já saíram desse altar. E o Senhor nos atenta a olhar agora para a oferta e o ofertante. A gente vai ver que viu uma viúva ofertar ao Senhor, e o Senhor olhou essa viúva ofertar, e olhou para a oferta dela que ela lançou. O Senhor não está de olho em quantidade, não. O Senhor está de olho em nosso coração. A Bíblia é bem clara em falar que o Senhor olhou para Abel e depois a sua oferta. A oferta de Caim não era ruim, não. Não era, aos nossos olhos humanos, não era uma quantidade pouca, não. Mas só que o Senhor olhou para ele primeiro. Será que
nós estamos entregando a oferta de coração mesmo? Será que nós estamos entregando ao Senhor como deveríamos entregar? Eu tenho falado com o bispo e com muita gente que a gente precisa buscar o espírito voluntário. E eu li o Salmo 51. O Salmo 51, se você não leu, você lê em casa. Que ele relata Davi se apresentando ao Senhor como um homem pecador, como um homem limitado. E logo ali ele fala assim, Senhor, acho que, se eu não me engano, é o 11 que ele fala, Senhor, não retira de mim o teu espírito. E no 12 ele fala assim, que o teu espírito de... Coloca o 12 aí, João, para a gente ler, perdão, Salmo 51. Torna-me da alegria, Senhor, da tua salvação, e sustenta como um espírito voluntário. O que nos sustenta é um espírito voluntário. Então o Senhor requer de nós um espírito voluntário. O Senhor requer de nós que você entregue a sua oferta, o seu dízimo com entendimento. E de bom grado, voluntário. Não porque você faz parte do altar, não porque você ocupa um cargo. Essa ordenança é para todos nós que estão sentados aqui. Estão vendo, estamos olhando, estamos passando. E você ofertar ao Senhor, meu amigo, não é só dinheiro não. Existe muito sacrifício que você alcança a bem-aventurança do Senhor. Tem muito sacrifício, muito mais elevante do que o joelho no chão. Quando a gente coloca o nosso joelho no chão e ora por uma alma, por uma vida, não acontece o que aconteceu lá em São Paulo. Desculpe falar isso, mas não sei a porcentagem da parte de culpa que a gente tem, mas nós temos parte, porque a igreja tem deixado de orar, a igreja tem deixado de dedicar o seu momento de oração quando é chamado, quando é escalado. Perdão, fugi um pouco dessa rota, mas eu estou falando de espírito voluntário. Eu estou falando de uma oferta, a qual esse templo aqui foi construído através da oferta, do dízimo, da primícia. Para quê? A não ser para benefício da população. Quanto mais a igreja cresce, mais o mundo perde. As vidas são restauradas, bandidos são transformados, curados, libertados. Mas não só o templo parado, mas sim uma igreja fervorosa, uma igreja formada em oração. Amém? Vamos se conscientizar de que tudo que está acontecendo, às vezes passa despercebido, a gente entristece um pouco, mas e o joelho? O joelho tem que coçar por alma, o joelho tem que coçar por vida. Eu falo isso de mim, que eu vim do mundo, poderia ter feito muito mais coisas ruins aí, se a igreja não me alcançasse. Vamos orar por almas, vamos orar por vidas. Vamos nos ofertar voluntariamente para a obra do Senhor, amém? Se coloque de pé, pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Apresenta ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, o seu voluntário. Pai, ô Senhor, o Senhor sonda, Pai, e sabe o desejo do nosso coração, Pai. Mas queremos, Pai, diante de Ti, apresentar a nossa vida, Pai, a nossa comunhão, a nossa fidelidade, o nosso momento, Senhor, de nos entregar mais ao Senhor. Aquece, Pai, esses carvão, Pai, frio. Nos fortalece, Senhor. Nos fortalece com o Teu Espírito de retidão. Não se afaste de nós, Pai, o Teu Espírito. E nos fortalece com o Espírito voluntário, Pai, a qual o Senhor, de graça e de bom grado, Pai, nos deu a salvação, nos deu o direito de liberdade. Oh, meu Deus, como gratos somos, Pai. E aqui depositamos, Pai, toda a nossa fidelidade, toda a nossa oferta, todo o nosso dízimo, todo o nosso voluntário, Pai. Visita as famílias, Pai, daquelas crianças, Pai, que com aquela tragédia, Pai, que o Senhor continue no controle e na direção de tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, igreja? Venha ofertar.
ofertar com alegria no coração. Amém? Fui bem rápido e bem objetivo, porque a gente não pode perder, né? Gostaria de chamar a minha líder aqui, Márcia, a líder de casal. Mulher de Deus, aplauda o Senhor pela vida dela. E se você quiser ouvir mais ela, vem na rede, na cela de casais. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Nós estamos felizes, né, nessa noite de estarmos aqui nesse culto das maravilhas, onde nós cremos, né, que o Senhor tem maravilhas para nós. Amém? Mais uma vez, né, o Senhor, aprove ao Senhor me dar a oportunidade de estar falando, né, aqui para os irmãos. Então, nessa noite, nós vamos estar aprendendo um pouco, né, da palavra do Senhor, né, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, dentro do entendimento, né, que eu tive, né, da palavra ministrada para mim. Porque quando eu venho, né, aqui, quando qualquer um, né, está aqui, Deus fala com ele primeiro. E não é diferente comigo, né? O Senhor me deu, o dia que o Vinícius, né, me deu, já me cercou ali, né? Eu falei assim, quando você vem com esse sorrisinho pro meu lado, tem alguma coisa, né? E ele pediu, né, para que eu tivesse. Ao primeiro momento, eu fiquei receosa. Eu ia dizer não, mas aí eu falei assim, não, Deus, eu falei naquela outra vez, né, Senhor, que eu ia fazer a tua obra. Eis-me aqui, então eu tenho que cumprir, né, com a minha palavra. E graças a Deus, né? Então, nessa noite, nós vamos falar, né, sobre valor. O nervoso continua, né? A ansiedade normal, né, que a gente tem, mas louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite nós vamos estar falando que valor tem a sua busca, né? O João fez aí um slide, né? Que valor tem a sua busca? Quando nós falamos em valor, normalmente vem para nós dinheiro, né? Que se você for perguntar a alguém sobre valor, né? Me dá uma descrição de valor. A pessoa vai te falar, né, valor de um carro, né, algum objeto de valor, uma joia, uma roupa de grife, né, de marca, alguma coisa. Mas, e nós vemos hoje que as pessoas têm perdido os valores por causa do dinheiro. Até mesmo dentro da igreja, nós temos visto homens que outrora a gente podia dizer que eram homens de Deus, se perdendo por causa de dinheiro. Deixando, né, o valor ético, né, cristão, por causa do dinheiro. Por que isso? Porque a sociedade, ela já impõe isso na gente. De quando a gente fala de valor, a gente já quer pensar em dinheiro. Mas foi algo que vai vindo sobre a nossa vida no decorrer da nossa trajetória. Enquanto que a gente precisa olhar para dentro daquilo que realmente significa o valor, né? E aí a gente precisa entender nessa noite o que é um valor. Não é o valor monetário, né? Não é o valor do dinheiro, mas dentro da psicologia. Ele está relacionado com o comportamento e atitude, ou seja, com seus princípios morais e éticos que fazem parte da formação da nossa consciência e da nossa forma de agir e de se relacionar em sociedade. Então, dentro da psicologia, nós temos o valor moral e ético, que é a matriz dos outros valores, porque depois você tem o valor da filosofia, aí tem o valor, né, religioso, tem o valor da família, aí tem o valor do trabalho, valores, né, que são associados ao trabalho, vários tipos de valores, né?
Mas dentro disso, nós precisamos compreender que o valor ele está relacionado à nossa atitude, à nossa maneira, à nossa consciência. E nós aprendemos isso quando? Quando nós nascemos, né? Nós começamos a colocar nos nossos filhos os nossos valores. E um dos primeiros valores que nós colocamos na criança é o respeito. Só que com o decorrer dos anos, às vezes a criança vai perdendo aquele valor, porque a gente coloca valores positivos. Dificilmente você vai encontrar um pai que vai colocar valor negativo dentro da criança, né? Vai ensinar um valor negativo. A gente ensina um valor positivo, coisas boas, né? Coisas que trazem uma consciência positiva para que o indivíduo possa caminhar numa sociedade, né? Possam se relacionar com o próximo, né? Bem, porque é isso que a gente espera, né? Estar bem com o próximo. E aí dentro desse valor da psicologia tem o valor moral. E o que é o valor moral? É o distinguir entre o certo e o errado. Isso a gente faz com a criança, né? Assim que nasce, né? Vai começando a entender, você não pode isso, não pode aquilo, isso é o certo. E a gente vai conduzindo a criança dentro disso. E aí normalmente, né, quando nós aprendemos quando a gente é bebê e a gente vai passando. E nós vamos aperfeiçoando à medida que nós vamos crescendo e nós vamos tomando consciência. Só que nós aprendemos os valores das coisas certas, mas conforme vai decorrendo, às vezes a gente consegue desviar esse valor para coisas erradas. Quantas pessoas nós não conhecemos que você diz assim, poxa, aquela pessoa tinha um valor moral, né? Tão legal. E hoje você olha para ela, você diz assim, ele perdeu o valor que ele tinha. E às vezes uma dessas coisas que fazem a pessoa perder o valor é a bebida, né? Que a gente vê que a pessoa perde valor moral. A droga também faz a pessoa perder, porque você olha, porque a pessoa já não se importa mais, fazem coisas que outrora ele nunca admitia que fazer, e aí você vê a pessoa fazendo. Então, e tem o valor ético, que é o nosso caráter, que está relacionado à nossa maneira de ser, ao nosso caráter. Então nós precisamos, como servos do Senhor, ter um caráter moldado pelo Senhor. Quantas vezes nós estávamos lá fora, nós tínhamos um caráter. E quando nós chegamos na presença do Senhor, quando nós deixamos o Espírito Santo transformar a nossa vida, nós deixamos que Ele também molde o nosso caráter. Se o nosso caráter, os nossos pais, ou aquele que te fez, que te formou na sua criação, fez com que você tivesse um caráter positivo, e no decorrer da vida você foi perdendo esse caráter, quando nós chegamos na presença do Senhor, esse caráter ele é resgatado. Porque nós precisamos, como igreja, como membros do corpo de Cristo, ter o caráter de Cristo. E aí a gente nessa noite, nós vamos estar falando, né? Aí você diz assim, mas você está falando sobre valor. Que valor tem a minha busca? Nós vamos aprender com uma mulher. Uma mulher que ela a busca dela teve um valor muito grande diante do Senhor. E ela priorizou esse valor. E nessa noite nós vamos estar aprendendo com ela, porque ela tem 5 pontos dentro da palavra que vai nos ensinar algo. E essa palavra ela se encontra lá em 1 Samuel 1:7. É uma história, né, de uma mulher que a maioria, né, eu creio que todo mundo conhece a história, né, de Ana. E aí a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre o valor da busca de Ana. E como nós podemos aplicar esse valor na nossa vida. E aí no capítulo 7, diz assim: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava
e não comia. Aqui eu só peguei um pedaço do que acontecia com Ana. Ana era mulher de Eucana, ele tinha 2 esposas, uma tinha filhos, né, pôde dar filhos para ele, e Ana não pôde dar filhos. E aí o texto diz, se você voltar um pouquinho no 6, diz assim: porque o Senhor a tinha deixado estéril, e a sua rival a provocava. Quem que deixou ela estéril? Foi o Senhor. Então muitas coisas acontecem na nossa vida, às vezes a gente pensa que foi fato que aconteceu. Existem coisas que a gente mesmo trazem para a nossa vida com as nossas próprias mãos. Mas tem coisas que são permissões de Deus, para Deus ver aonde está o valor dele dentro da nossa vida. E aí o texto diz que o próprio Senhor tinha deixado ela estéril. E aí vem dizendo que Penina, se aproveitando disso, ela provocava Ana. Ela usou de um fato, e não é diferente nos nossos dias. Quando você está passando por uma situação e que alguém sabe de alguma coisa, ou alguém faz bullying, né? Normalmente com as crianças na escola. Se você aceita a provocação, você começa a chorar, você começa a ficar quieta, o seu adversário, ele fez aqui, opa, né? Eu posso provocar mais, porque eu já consegui atingir ela. E era isso que Penina fazia. E aí o texto vai dizer para a gente que ela fazia isso ano após ano. Não foi um ano, não foi nesse ano que Ana buscou o Senhor. Ana já vinha buscando o Senhor há muitos anos. Porque o texto diz que ela fazia isso ano após ano. Então não era um ano, não era 2 anos, talvez já seria 10 anos, 20 anos. O texto não diz, a gente não sabe quanto tempo durou isso. Mas uma coisa que a gente vai aprender com ela, que ela tomou uma atitude. Depois de tanto tempo, ela ouvindo aquela humilhação, ela disse assim: esse ano vai ser diferente. E de repente você saiu de casa, ou você tem ouvido humilhações, ou no seu trabalho, ou de alguém que está próximo a você, e essa pessoa vem te provocando há muito tempo. E você já disse assim: eu vou deixar essa situação do jeito que está, porque não tem mais jeito mesmo. Já tem muito tempo que ela vem zombando de mim, já tem muito tempo que ela vem me acusando, já tem muito tempo que essa pessoa vem falando, então eu já vou me conformar. A gente olhando para o texto, a gente vê claramente que Ana se conformou por muitos anos com essa situação. Porque a palavra diz que todos os anos Penina fazia a mesma coisa. E aí eu acredito que ela intensificava em machucar Ana. Porque ela via assim: eu falo, ela se entristece, ela não busca o Senhor, ela não ora, ela só fica chorando, ela nem comer ela quer. Então eu estou conseguindo atingir ela. E aí a gente vai ver o primeiro ponto que a gente vai aprender com o valor da nossa busca, da sua busca, que você precisa colocar valor na sua busca, é que está no versículo 10, que diz assim: se levantou com amargura. O 10 diz assim: Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ana, naquele ano, ela disse assim: eu não vou aceitar isso. Ela tomou uma atitude de se levantar. Talvez você está tão prostrado
diante da situação que colocaram diante de você, que você não quer nem saber mais, você já aceitou isso, mas nessa noite o Senhor está dizendo para você, para mim, se levante. Se levante contra essa situação. Se levante contra essa amargura. Se levante contra esse desânimo. E aí a gente aprende que em qualquer situação que eu esteja, o melhor é orar. Não se entregue ao desânimo, ao sofrimento, à humilhação. Lembre-se que você não está só, que o Deus Todo-Poderoso quer te ajudar. O Senhor queria ajudar a Ana, mas ela fazia o quê? Ela se trancava diante daquela humilhação todos os anos. E naquele ano, ela disse assim: não vou aceitar mais. Ela se levantou contra aquela circunstância. Talvez nessa noite você precisa se levantar. Não digo se levantar daí do seu lugar, mas se levantar espiritualmente. Porque você tem aceitado aquilo que o inimigo tem colocado diante de você, e você dizendo assim, não tem mais jeito. Porque se nós olharmos para o lado humano, não tinha jeito para ela. Porque o texto diz que foi o Senhor que a deixou estéril. Então o homem não podia fazer nada. Os médicos não podiam fazer nada. Por quê? Porque era um caso para o Senhor. Então você precisa entender que você precisa se levantar e dizer assim, essa causa é do Senhor. Não é o homem que vai me dar vitória. Não é eu mesmo com a minha mão, com a minha força que vou conseguir vencer. Mas é o Senhor. E Ele está pronto para nos ajudar. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto está no versículo 11, que diz que ela fez um voto. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela fez, o que eu aprendo aqui? Que ela fez um voto. E ela mesma fazendo um voto, ela disse assim, se o Senhor me der, eu vou me dedicar isso ao Senhor. Talvez o Senhor está esperando que eu ou você tomemos uma posição de entregar algo para Ele, que a gente já sabe que precisa ser entregue, né? Eu sei que eu tenho um chamado para levar a palavra do Senhor, mas muitas das vezes eu quero recuar. E o Senhor está esperando que eu me dedique, assim como ela disse, Senhor, se tu me der, eu vou te entregar a Ele. Eu vou dedicar Ele a Ti. O valor ético de Ana é inegociável. E Deus sabia do sofrimento dela. Mas foi a sua busca que mudou toda a sua vida. A sinceridade dela de fazer essa oração, ela disse, ela queria. Mas ela disse, Senhor, se tu me der, eu vou te devolver. Será que nós temos coragem hoje de falar, Senhor, isso que eu estou passando, isso que está acontecendo comigo, se o Senhor resolver isso para mim, eu vou te seguir verdadeiramente como serva de Deus. Eu vou valorizar aquilo que eu não tenho dado valor até hoje, na minha vida, para o Senhor. Quando o Senhor me deu esse tema, eu fiquei orando, eu falei assim, Senhor, será que temos? Eu sei que eu não tenho dado valor à tua presença, eu não tenho dado valor que o Senhor merece. Porque a gente tem tantas correrias, né, do nosso dia a dia, a gente tem tanta coisa que acontece, que a gente deixa, às vezes, né, como o bicho tem sempre falado, a gente costuma, né, o tempo tá sendo tomado da gente, né?
E a gente consegue deixar o Senhor por último, enquanto que era para ser a primazia. E tem muitas das vezes que a gente está tão incumbido de tantas coisas, que naquele dia a gente não consegue nem orar. A gente não consegue nem buscar a face do Senhor. A gente vê que o valor ético de Ana, ele é inegociável. Não foi que ela fez um negócio com Deus. O Senhor, eu vou fazer uma troca aqui. Deus aceitou essa troca, não. Irmãos, era um valor ético tão grande que ela tinha, uma sinceridade tão grande no coração dela, que o Senhor olhou para o coração dela e viu que ela estava sendo sincera. E quantas das vezes nós pedimos algo ao Senhor, e nós falamos tantas coisas, nós fazemos votos ao Senhor, que o Senhor já olha para a gente e diz assim: filha, tu não vai cumprir isso que tu está falando. E tem coisas que são tão pequenas que a gente fala assim: Senhor, se tu fizer isso para mim, eu vou te oferecer um culto de ação de graças. E aquilo acontece e a gente não tem a coragem de oferecer o culto. E vai se passando os dias, vai se passando o tempo, e cai no esquecimento. E você está feliz com a sua bênção, né? Está feliz com aquilo que o Senhor te deu, com aquilo que o Senhor respondeu, e você não cumpriu o seu voto. Enquanto que a gente olha para a palavra de Deus, e a palavra diz que se você fizer um voto e não cumprir, é melhor que você não faça. Então, se você falar algo para o Senhor, que você titubear o seu coração, que você fala: será que eu vou cumprir? Será que eu vou fazer? Não faz, porque você não vai fazer. Mas Ana, ela tinha uma convicção, uma sinceridade tão grande, que ela falou: Senhor, se tu me der, se tu responder a minha oração, eu vou entregar. E o que ela mais queria era um filho. Ela estava querendo um filho. E ela disse: Senhor, se tu me der o filho, eu vou te dar. Eu vou dedicar ele ao Senhor. Eu vou entregar ele para o Senhor, para servir ao Senhor todos os dias. Olha o valor da busca dela. O Senhor olhou para esse valor. E o Senhor disse assim: há sinceridade dentro desse valor. Que nessa noite nós possamos, o Senhor possa olhar para dentro de nós. Aquilo que você está precisando, aquilo que você tem pedido ao Senhor. Que nessa noite talvez você detectou, que você disse assim: eu não aguento mais essa situação na minha vida. Eu não aguento mais esse desânimo, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa afronta. Mas Deus, eu me levanto diante do Senhor. Não é diante do homem, eu me levanto diante do Senhor. E eu faço uma aliança com o Senhor hoje, de fazer algo para o Senhor. E eu vou ser fiel em cumprir. A quarta coisa aqui, a terceira coisa que nós aprendemos com esse texto, está no versículo 12. Que diz assim: demorando ela perante o Senhor. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. O valor aqui está em um relacionamento forte. Ela tinha um motivo. Não se preocupava com o tempo. Isso chamou a atenção do sacerdote. O que nós aprendemos com isso? O tempo tem sido tomado de nós. Nós temos perdido o valor por causa do tempo, das coisas que nos cercam. Mas nós vemos que o valor de Ana estava no relacionamento forte que ela tinha com Deus. Ela sabia na presença de quem ela estava entrando. Portanto, que ela não se preocupou. A palavra não diz quanto tempo, diz que ela demorou, mas não diz quanto tempo que ela ficou na presença do Senhor. Não diz quanto tempo que ela entrou na casa do Senhor e quanto tempo ela ficou. Pode ter sido um dia todo, entrou de manhã e ficou até a tarde. Só diz que a demora dela e a busca dela chamou a atenção do sacerdote. Será que a nossa busca tem chamado a atenção de Deus?
Será que quando nós entramos na presença do Senhor, isso tem chamado? Porque hoje o Senhor, Ele é o nosso sacerdote. Ele é aquele que está olhando para nós. Ele é aquele que está observando os nossos lábios. Ele é aquele que está observando você. Você entra na presença dele com pressa. Às vezes nós entramos, né, na presença do Senhor com muita pressa. Nós queremos fazer uma oração de chimichime, né, que fala assim, rapidinho. E sair correndo e quer que o Senhor responde. E aí o Senhor não responde, a gente fica, Senhor, mas eu já estou orando tanto tempo, e o Senhor não me responde. Mas o Senhor fala assim, você não tem nenhum relacionamento forte comigo? Nenhuma intimidade forte comigo tu tem? Tu nem se demora diante de mim, tu nem ouve a minha voz. Você dobra o seu joelho, eu não consigo nem falar contigo. Só você que fala, nem deixa eu falar. Que nós possamos, nesta noite, entender que o valor da nossa busca precisa ser em nós termos um relacionamento forte com o Senhor. E ouvir a voz do Senhor. Ouvir aquilo que Ele tem para nossas vidas. E não se importar se eu estou chamando a atenção. Muitas das vezes, nós começamos a fazer uma busca. E aí algumas pessoas se incomodam. Né? Você começa a chamar a atenção. Às vezes você chama a atenção dentro da sua casa, o seu marido ou sua esposa se incomoda. Só quer ir para a igreja. Né? Ou sua mãe só quer estar na igreja, só quer estar orando. Ou você entra para orar no seu quarto, ou no seu lugar de oração. Mas fica toda a vida orando, não sei que tanto ora. Esses dias eu estava conversando com a minha amiga. E ela estava falando que toda quinta-feira tem culto da família na igreja dela. E ela estava correndo com o serviço em casa para ir para esse culto da família. E aí o esposo dela virou para ela e falou assim, eu não sei para que tu vai para esse culto de família. Se a tua família não te acompanha, tu está perdendo o teu tempo indo lá. Ela falou que na hora entrou aquela seta nela, ela disse assim, virou para ele e falou assim, mas através de eu ir lá, que Deus tem dado o livramento aqui dentro. É através de eu ir lá, que Deus tem livrado os nossos filhos. E ela falou que ela foi, e aí ele ficou falando, e ela falou assim, naquele momento eu vi que não era a boca dele que estava falando. Porque ele continuou insistindo, bobeira, você ir para o culto de família, que família o quê? A gente não vive como uma família? Aí ela falou no íntimo dela, você não vive como uma família, mas eu tenho uma família. E eu estou buscando pela minha família. E ela falou que ela foi para aquele culto. Ela disse, Senhor, eu preciso que tu mude o quadro da minha casa. E ela disse assim, ela falou para mim, Márcia, ele pode falar o que ele quiser, porque todas as quinta-feiras, quando eu saio para o culto da família, ele me afronta. Mas ela falou assim, mas eu não deixo de ir. Aí ela falou, eu já fico desde de manhã cultuando o Senhor. E eu disse, Deus, os meus filhos e o meu marido vai estar aqui comigo. Eu creio que tu vai fazer isso. Então, ela não estava se importando. O fato dela ir para a igreja, no culto da família, começou a incomodar ele, o marido. Então, talvez você tenha alguém que está incomodado com a sua vida e começa a te acusar. Incomodado com aquilo que você está fazendo e começa a te acusar. Mas não se preocupe, porque o Senhor vai te dar vitória. Se você der valor à presença do Senhor na sua vida e dar valor à sua busca. A quarta coisa que eu aprendo, ela está no versículo 13. Só no coração falava. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz.
Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ela só falava no coração, porque ela sabia na presença de quem ela estava. Eli se incomodava porque via os lábios dela se movendo e não via o que ela estava falando. Estava querendo prestar atenção na oração dela. Quantas das vezes nós queremos uma vitória ou uma bênção e nós nos preocupamos tanto em falar para outras pessoas: ora para mim, ora por mim, me ajuda em orar, me ajuda a fazer isso. E às vezes a pessoa ela não está no mesmo nível que você. E ela não vai te ajudar. Ela vai murmurar. Porque ele não estava preocupado com a... Ele era o sacerdote do templo, mas ele não estava... Ele era para fazer o quê? Como sacerdote, ele saber que ela estava se derramando diante do Senhor. Mas ele estava preocupado com o quê? Ela está aí um tempão. Mas eu só vejo a boca dela. Eu não vejo... E vejo ela chorando. Ela não faz nada. Ela está embriagada. Só pode ser. Mas o texto diz para a gente que aquele momento dela era tão intenso, que ela não falava, ela não conseguia expressar. E quantas das vezes na nossa vida a gente está com uma dor tão grande, que a gente não consegue nem expressar com palavras. Não sai da nossa boca a palavra, mas dentro da nossa alma está gritando. Está gritando como se a gente estivesse gritando muito. E ninguém sabe. Mas a tua alma está gritando. Está gritando para a pessoa certa. Está gritando para aquele que pode trazer solução para o teu problema. Talvez nessa noite você entrou aqui, a sua alma está gritando. Você já não consegue mais falar. Você já falou tanto que você diz assim: Senhor, eu não consigo mais. E você só consegue ajoelhar e chorar. Só consegue entrar na presença do Senhor e chorar. E a gente lê em Romanos 6, 8, 26, que diz que o Espírito Santo, ele pega a nossa oração e ele intercede com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue botar para fora, não se preocupa, porque o Espírito Santo ele conhece. E ele leva diante do Senhor e apresenta diante do altar de Deus. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ana estava numa fraqueza. Ela estava com a alma dela amargurada, entristecida, porque ela estava sendo afrontada por muitos anos. Mas ela naquele ano, ela declarou: eu não vou sair daqui do jeito que eu vim mais. E ela pôde expressar isso através dos gemidos dela, através da oração dela, que só falava no seu coração. Mas ela falava para aquele que podia ouvir ela, que estava ouvindo ela nitidamente. E não é diferente. O Senhor também está nos ouvindo nitidamente nessa noite. Se você falar com Ele, aquilo que você está passando, aquilo que você está precisando, Ele está te ouvindo. E para nós terminarmos, a quinta coisa que nós aprendemos está no versículo 18, que diz: ache tua serva a graça, e o seu semblante já não era triste. E ela diz: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Olha só, ela entrou na presença de Deus amargurada, entristecida. E aí o texto vai dizer que ela sai da presença do Senhor alegre. A amargura tinha saído. A tristeza tinha saído, porque o texto diz que ela achou graça diante dos olhos do Senhor. Não foi diante dos olhos do sacerdote, não foi diante dos olhos do seu esposo, não foi diante dos olhos de nenhum daqueles que estavam ali.
Que nessa noite o Senhor ache que você se apresente diante do Senhor e o Senhor ache graça em você. E que você saia da presença do Senhor alegre, sabendo que aquilo que você veio buscar, aquela afronta que você saiu de casa, o que você tem sofrido, o Senhor já está te respondendo. Mas responde você quando você coloca valor, quando você valoriza aquele em que você está buscando. Então, nós vemos aqui, não há tristeza para quem se chega à presença do Senhor, derrama sua alma em oração e cumpre o seu voto. Quando você valoriza a presença e não a bênção, Deus te responde. Ana entrou sem uma resposta, ela não sabia nem o que ia acontecer, mas ela tomou uma posição. E aí ela chega no final, ela sai com seu semblante feliz, porque o mesmo que estava preocupado com o que ela estava falando, quando ele compreendeu que ela estava se derramando diante do Senhor, ele disse assim: o Deus de Israel te conceda aquilo que você está buscando. Que nessa noite, aquilo que você veio buscar nesse culto das maravilhas. Talvez você já venha aqui no culto das maravilhas, porque nós já temos esse culto há um bom tempo. Talvez você tenha vindo e tenha colocado algo diante do Senhor. E você tem esperado respostas, você tem esperado respostas. Você tem esperado do Senhor, você tem esperado. Mas nessa noite, faça como Ana. Se levante no mundo espiritual e diz para o seu inimigo: eu não aceito mais essa afronta, eu não aceito mais esse desânimo, eu não aceito mais esse sofrimento, eu não aceito mais essa tristeza, eu não aceito mais essa derrota na minha vida, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Se for preciso você gritar, grite. Se for preciso você chorar, chore. Se é preciso você clamar em alta voz ou no seu silêncio, clame. Mas não aceite sair daqui da mesma forma que você entrou, dizendo assim: a Penina está lá em casa, eu vou chegar, vou ter que enfrentar ela de novo. A Penina está no caminho que eu vou. A Penina está lá no meu trabalho amanhã. Se você está com essa Penina, a Penina está na minha saúde, que tem todo o tempo provocado com essa dor que eu não sei mais como fazer, eu não sei mais como agir. Que você se levante e diga: Penina, essa noite tu está derrotada em nome de Jesus. Essa noite é a noite da minha vitória. Essa noite é a noite em que o Senhor separou para a minha vida. Separou para me dar vitória. E a gente vai ver que quando nós valorizamos a presença do Senhor e não aquilo que o Senhor pode nos dar, o Senhor nos responde com coisas positivas. Porque a gente vê no texto que quem ama e valoriza recebe promoção de Deus. Ana foi promovida e abençoada com filhos. Ela queria um só, não era? Ela não estava orando por um, mas Deus promoveu ela para mãe de vários, 7 filhos. Você quer uma bênção? Deus te promove. Quando você valoriza a presença do Senhor na sua vida. Quando você valoriza o Senhor, Ele te promove a um lugar de honra. Ele te promove a um lugar de bênção. Porque o texto diz que se lembrou dela o Senhor e a abençoou. E ela teve filhos. E lá no versículo 2, no capítulo 21, diz assim: o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu luz 3 filhos e 2 filhas.
Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ela pediu um homem, um filho. Um filho que fez toda a diferença em uma nação. Ela recebeu a bênção. Ela foi sincera em cumprir o voto dela. E aí o texto diz que depois que ela levou Samuel para o templo, entregou ele o Senhor visitou ela e deu ela mais 3 filhos e mais 2 filhas. Olha que bênção. Que nessa noite nós possamos também valorizar a presença do Senhor. Trazer essa presença para a nossa vida. E saber que o Senhor está aqui para nos responder. Do jeito que você está, se você quiser ficar de pé, se você quiser vir aqui à frente, no altar do Senhor, colocar aquilo que tem sido afronta para você. Nós vamos estar colocando um louvor neste momento e vou estar orando. Mas você não fica prestando atenção na minha oração, não. Faça a sua oração. Apresenta para Deus aquilo que está te incomodando. Aí você diz assim, eu não tenho nada na minha vida me incomodando. Minha vida está tudo bem. Louvado seja Deus. Na minha vida tem algo me incomodando. Na minha casa tem algo que tem me incomodado. E eu tenho apresentado diante do Senhor. E eu creio que Deus já está trabalhando. Que Deus já está fazendo. Porque eu não aceito o que tem acontecido. E essa penina, ela não vai ficar me afrontando. Ela não vai ficar diante de mim, nem diante da minha família, nem diante da minha casa. Talvez você precisa, nesta noite, do toque do Senhor, para você se levantar e dizer assim, eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais isso que tem acontecido. E o Senhor está pronto para te responder. Porque quando nós valorizamos a presença, nós temos resultados positivos. Quando nós valorizamos a presença, nós sabemos que Deus também nos valoriza e nos faz conquistar. Então que a sua atitude nessa noite, a atitude de todos esses que estão aqui na frente, buscando a face do Senhor e declarando que não tem aceitado isso que tem vivido, e tem falado, Senhor, eu valorizo a tua presença na minha vida, eu valorizo a tua presença na minha casa, eu valorizo a tua presença, Senhor. Eu não tenho te buscado. Talvez você está dizendo assim, Senhor, eu não tenho te buscado como eu deveria, eu não tenho dado 100% de mim, eu tenho falado coisas que eu não tenho cumprido, eu tenho colocado coisas diante do Senhor que eu não tenho feito. Senhor, mas nesta noite eu te peço perdão. Senhor, nesta noite eu me conserto contigo e eu faço novamente uma aliança contigo, Senhor. Porque eu reconheço, Pai, que a tua presença, Senhor, ela tem um valor. Senhor, eu reconheço, Senhor, que a minha busca, ela precisa ter um valor diante de ti. Senhor, que no nome de Jesus, Senhor, que no nome de Jesus, tu venha responder a oração dos teus filhos. Senhor, que toda afronta, Senhor, que todo desânimo, Senhor, que toda tristeza, Senhor, que tudo aquilo que tem se levantado diante dos teus filhos, Senhor, talvez tem anos, ó Pai, que essa situação tem se repetido. Senhor, talvez tem semanas, talvez tem dias, mas Senhor, nesta noite nós nos levantamos, Senhor, no mundo espiritual e nós declaramos, ó Deus, que nós somos vitoriosos em Ti. Senhor, nós declaramos que nós somos mais no Senhor. Senhor, nós declaramos, ó Pai, que nós dependemos da Tua mão. Senhor, nós compreendemos, ó Deus, Senhor, que talvez, ó Pai, que a amargura, Senhor, que esteja na nossa alma, ela saia. Senhor, que dê lugar à alegria. Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite
com o nosso semblante, Senhor, alegre. Que nós achemos graça, Pai, diante do Senhor. Que nós achemos graça diante de Ti, Pai. E que o Senhor nos honre. Que o Senhor honre a nossa busca. Que o Senhor honre, Senhor, aquilo que está dentro do nosso coração. Pai, que nós possamos ser igual Ana. Senhor, ter um caráter, ó Pai, inegociável. Senhor, que nossos valores não sejam negociados por dinheiro. Que nosso valor não seja negociado, Senhor, por negócios. Que nosso valor não seja negociado, Senhor, por política. Que nosso valor não seja negociado, Senhor, por um trabalho. Pai, que nós não trocamos, ó Deus, a Tua presença por nada. Meu Deus, mas que nós possamos valorizar aquilo, Senhor, que Tu tem para nós. Pai, porque Tu tem as Tuas mãos cheias para nos abençoar. Pai, mas nós muitas das vezes nós não damos valor àquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos nesta noite compreender, Pai, que Tu é o nosso Deus. E que Tu está pronto, Deus, a nos abençoar. Que Tu está pronto, Senhor, a derramar sobre a nossa vida aquilo que nós precisamos. Senhor, porventura, Pai, se tem alguém passando por alguma situação que foi o Senhor que tem permitido, Pai, para que essa pessoa Te busque mais, para que essa pessoa se chegue mais a Ti, Senhor, que essa pessoa possa entender que está no Senhor a resposta para todas as coisas. Pai, faça isso na nossa vida. Nos ensina, Deus, a valorizar a Tua presença. Nos mostra, Pai, que a Tua presença, ela vale mais do que qualquer outra coisa. Que estar na Tua presença é mais do que qualquer outra coisa. Assim nós Te pedimos, ó Deus, fica conosco e nos abençoa. Toma, Senhor, cada um dos Teus filhos. Abençoa cada um dos Teus filhos. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos santificar a nossa vida a Ti. Que nós possamos buscar, Senhor, a Tua face. Porque o Senhor vai se inclinar para nós nesta noite. Em o nome de Jesus. Mas vale um dia. Tu és minha fonte. Amém. Prega muito. Quarta-feira passada foi o esposo, nós não estávamos aqui, agora foi ela, tá vendo que palavra? Olha como eu recebi essa palavra, hein? Como eu recebi essa palavra, hein? Vendo? Às vezes é o que ela disse, ela quer correr, porque fica achando que Deus não vai usar. Tá aí, ó. Palavra poderosa, aprendi muito. Detalhes ali que eu amo essa palavra. Sempre prego essa palavra, mas tem coisas ali que eu nunca ouvi falar, que eu nem imaginava. Recebi muito de Deus. E sei que todos que estiveram aqui ou na live também receberam. Isso é palavra para um Maracanã inteiro, fechado, ouvir. E assim como veio aqui, esse grupo veio aqui, você imagina um Maracanã com 70 mil pessoas e pelo menos 40 mil se render aos pés do Senhor com uma palavra dessa. É sério, irmão, isso aí é coisa profunda. Que Deus continue abençoando nossa irmã Márcia, sua casa, sua família e a todos nós, todos que vêm aqui nesse altar. Deus, Ele tem usado as pessoas aqui com um conteúdo muito bom. Todas as pessoas que têm subido aqui e também ministrado a célula, eu creio, Deus tem usado. Então, só vai mesmo não tomar posse quem não quiser, porque Deus está fazendo maravilhas, amém? Queridos, chegamos ao final, vamos a alguns anúncios aqui. Agora, quinta-feira, amanhã, nós temos células. Nossas células, elas acontecem 20 horas. Algumas mulheres aqui são discípulas 12 da pastora, alguns homens são discípulos 12 meu.
E tem células nas casas. A minha célula acontece aqui, ali na frente, ali, toda quinta-feira, 20 horas. Convido você que de repente não tem uma célula, aqui tem uma célula aqui na frente. E você que tem o seu líder, tem sua célula, permanece lá com ele, honrando o seu líder. Também sexta-feira agora, 20 horas, vai acontecer a célula de casais. Uma vez por mês tem célula de casais na igreja. Só para casais, pode estar em aliança de compromisso, se conhecendo, pode estar já noivo, de repente alguém que mora junto, não precisa estar devidamente casado. Então esteja aqui na célula de casais. Rede Jovem Jump vai acontecer sábado agora, né? Sábado agora é o culto das Havaianas. É para vir no chinelo Havaiana, sábado 19h30. Então é o culto das Havaianas para os jovens, para nós. Domingo, culto de adoração. Então domingo nós temos o culto de adoração, que é todo domingo, 20 horas. Queridos, lembrando de casais, já está marcada a data, segunda-feira, dia 12 de junho, vai ser o nosso jantar de casais. Você vai fazer um investimento de R$120 para estar participando de um jantar maravilhoso que todo ano a gente procura fazer, que é para fortalecer mais e mais os casais. Então, vai se preparando aí para 12 de junho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer a todos que vieram, ao Senhor Muniz. Deus abençoe o Senhor, volte sempre. Estamos aqui sempre para servir. Nossa irmã que está ali, Deus abençoe. Todos os demais que eu vejo aqui são da igreja. Está faltando muita gente, né? A gente sabe que houve um esfriamento muito grande nas pessoas, mas nós estamos orando. Na segunda-feira a gente esteve no monte, convidamos, mas tiveram um grupo ali com a gente da igreja. Foi maravilhoso a gente passar um momento ali no monte. E nós temos uma oração que acontece todas as quartas-feiras antes do culto. E para quem não participou antes do culto dessa oração, tem a oportunidade de participar agora depois do culto, né? Eu e minha esposa e mais alguns já participamos dessa oração agora antes. Então quando terminar a gente vai para casa, mas o Guimson vai estar aqui nessa oração. Ele participou antes, mas ele disse que ele quer ficar após também. Deus está tocando no coração de Guimson para orar muito e também para estar nos convidando para estar buscando junto, porque o tempo é de oração, amém, irmãos? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo. É muito lamentável o que aconteceu lá em Santa Catarina, Blumenau, né? 4 crianças foram assassinadas, assim, sem motivo nenhum. Essas crianças não fizeram nada para merecer isso, mas isso daí é ação do diabo, isso é ação de Satanás. Eu peço a você para orar por esses pais, eu peço a você para orar pelo pai, pela mãe dessas crianças, pelos tios, porque isso daí é uma ação maligna, irmãos. Isso é uma ação maligna, isso tem origem. Eu sempre digo que depois do carnaval, onde os portais para Satanás se abrem, Satanás é convidado para as cidades, Satanás é convidado para estar na casa das pessoas através do carnaval. O carnaval é a festa mais profana, é a festa mais tenebrosa que existe. O povo quer saber por quê. Uns estão dizendo que tem que matar o rapaz que fez isso. Eu quero dizer uma coisa para você, rapidinho. O nosso saudoso pastor Isidoro, ele teve uma revelação de Deus e ele passou essa revelação para mim. E ele, durante 1 hora, ele passou essa revelação no café dos pastores que aconteceu ali no Alto da Boa Vista, em Rasa. Ele já tinha compartilhado essa revelação para mim
há uns 4 anos atrás, e depois ele passou essa revelação lá na Rasa, no café, onde ele foi convidado para pregar. Eu estava lá. O que acontece? Ele falou sobre, a revelação que ele teve foi a multiplicação do pecado. Presta atenção no que eu vou te falar. A multiplicação do pecado. Isso foi uma revelação tremenda de Deus para ele, que eu fiquei incumbido de sempre reproduzi-la para quem não ouviu ele naquele dia. O que é a multiplicação do pecado? Por exemplo, esse rapaz, ele matou 4 pessoas. Ele assassinou 4 pessoas. Por causa disso que ele fez, você sabe quantas pessoas que hoje está indo para o inferno? Está perdendo a salvação, está perdendo a conexão com Deus. Por causa disso daí, você não tem noção. Mas eu já vou falar para você. Quantas pessoas que você acha que já julgou esse rapaz e falou que ele tem que morrer? Quantas pessoas que você acha que no Brasil falou, esse cara tem que morrer? Sentenciou ele, condenou ele. Quantas pessoas você acha que falou isso? Milhões de pessoas. Todas essas pessoas que falaram isso entraram em juízo com Deus, porque não pode. E agora? Todas as pessoas que desejou, meu Deus do céu, vou ter que, deixa eu descer aqui. Misericórdia. Presta atenção. Presta atenção. Todas as pessoas que estão desejando a morte desse rapaz se igualou a ele. Você sabe quantas pessoas que se tornaram assassinos junto com ele? Mas para aí, eu não matei ninguém. Só o fato de você desejar, você já está errado com Deus. E o que você tem que fazer? Perdão, ou cala a sua boca ou vai orar por ele. Das duas, uma, porque você é crente. E quando você condena ele, como já me condenaram, como já falaram, esse cara tem que morrer. Eu aqui. Quando você condena as pessoas, a Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, o pastor Isidório, nosso saudoso pastor Isidório, ele teve a divina revelação da multiplicação do pecado. E não foi só isso não. Não dá para reproduzir o que ele falou. Tudo, por causa do tempo. Mas uma das coisas foi isso aí. Quando uma pessoa comete um crime a nível de Brasil, quantas pessoas se afundaram com esse cara hoje? Mas bispo, pera lá, o que o senhor quer que eu faça? O que eu quero não, o que Deus quer que você faça? O que a palavra diz? É botar seu joelho no chão e falar, meu Deus, que o Senhor arranca esse espírito de morte que está nesse homem. Você não viu lá o Pedrinho Matador? Ele falou que ele contou, o que ele lembra, foi mais de 100 homicídios, ele matou mais de 100 pessoas, foi batizado e o assassino chegou e matou ele. Guilherme de Pádua assassinou aquela mulher, se tornou um pastor, prisional, cumpriu a pena dele, ia lá e pregava no presídio, ele tinha uma capelania prisional. Há pouco tempo chegou em cadeia nacional para a mãe da menina que ele matou e pediu perdão. Eu queria o seu perdão, eu quero muito o seu perdão. Acabou de falar, morreu. Logo depois, morreu. Participou do culto da Batista da Lagoinha, o primeiro culto pela manhã, foi para casa, quando chegou em casa, puf, morreu. Vai ver o vídeo dele, perfeito, o cara em sã perfeição de saúde, sem nenhum problema. Foi recolhido pelo Senhor. Queridos, não julga. O rapaz está errado, tá. Mas ele entra em um cenário que é o que está para acontecer. E não se assusta não, porque não é só na telinha não, tá? Não é só na telinha não. Aqui no Nicomedes foi encontrada uma lista com um rapaz que premeditou a morte de várias pessoas aqui dentro de Búzios, também dentro da escola. E ele colocou o nome das crianças que ele queria que morressem. Inclusive aqui da igreja tem
tem uma pessoa que 2 sobrinhas estavam na lista, 2 parentes estavam na lista para morrer. Só que Deus teve misericórdia e revelou, de alguma forma, isso veio à tona para ser paralisado isso daí. Senão a nossa cidade estava em pranto e luto aí. E vou dizer uma coisa. Estava falando com a minha esposa. É muito sério. Mas ainda bem que esse cara não entrou com a metralhadora ou com um fuzil, porque senão a atrocidade ia ser muito pior. E infelizmente, eu não posso dizer para você que isso aí acabou. Eu não posso dizer. Sabe por quê? Porque isso daí é uma ação de Satanás. A igreja precisa orar. A igreja precisa abrir a boca e profetizar. Deus está falando com a gente. Deus está te usando, Guimos, com essa palavra aí de oração. Essa palavra que a senhora deu aqui agora. Deus está usando a senhora aqui. É muito triste. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Tempo de oração, irmãos. Tempo de oração. Eu estou pedindo a Deus direção para o monte, para a gente buscar mais. E estou pedindo direção a Deus. Deus abençoe Pedro, Nívia, Ketri, Igor, Rayane, todos lá na Paraíba. Que Deus abençoe vocês, guarde vocês de todo mal. Que Deus guarde a igreja, guarde nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus, guarde nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, obrigado por esse culto das maravilhas. E nós temos certeza que o Senhor fez maravilhas. Obrigado. Obrigado por ter usado a Geisa na oração, por ter usado o ministério de louvor, por ter usado, meu Deus, o Guinness no ofertório, a Márcia com essa palavra, por estar me usando. Obrigado por estar usando as pessoas que estão responsáveis pelas crianças na salinha e cada ministério que está sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor. Que o Senhor leve o teu povo em paz debaixo da tua mão poderosa, que o temor do Senhor esteja em nós, que nós venhamos ter o temor do Senhor, que nós venhamos buscar o Senhor e que a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o poder de Deus e que a unção do Espírito Santo de Deus, a unção que despedaça todo jugo, que está escrito em Isaías 10:27, vem sobre a nossa casa, sobre nossa família, sobre nossos filhos, sobre nossas crianças, sobre nossa cidade, nosso bairro, nosso estado, nossa nação, e que você possa dizer amém. Aplauda o nome do Senhor. Deus